Olá a todos, sejam bem-vindos ao Urban Talk. Você do outro lado já sabe, não perca nenhum capítulo daquilo que promete ser um grande projeto e acompanhe-nos até já. Neste primeiro episódio vamos aqui andar a conversa acerca do nosso status quo. É uma pergunta pertinente e vamos perceber porquê o status quo. E vamos aqui fazer também uma menção às projeções que foram feitas pelas Nações Unidas, que dão conta de que até 2050 70% das pessoas vai viver em cidades. E em Angola, particularmente, o número deverá andar à volta de 60% das pessoas em Angola vai estar a habitar em zonas urbanas. E por isso mesmo, quer se queira, quer não, o futuro é urbano. E por isso as cidades têm que ser pensadas com a máxima atenção. As cidades têm que ser planeadas, o planeamento deve ser sustentável, o planeamento deve prever o maior conforto para as gerações futuras, de modo a que esse espaço a qual nós pertencemos continue a ser o espaço para todos nós. Este projeto foi pensado por mim e pelos meus parceiros, Avelino Paulo, Kilson Gouveia e o Rubem Domingos, que nos acompanha de forma remota, que é o nosso comprometimento com a nossa sociedade, tentar trazer um bocado da nossa experiência, da nossa visão, da nossa percepção, para que vocês, que são estudantes, que são investigadores, que são gestores da coisa pública, possam também sentir que aqui há algum conteúdo útil para todos nós. Sejamos todos bem-vindos. Não vos vou desejar boas-vindas. Somos todos bem-vindos porque somos parte desse projeto. E eu queria que cada um de vocês, em 30 segundos, dissessem porquê status quo. Porquê que tem que ser a porta de entrada? Porquê que tem que ser o pontapé inicial para essa nossa jornada? Avelino. Inicialmente agradeço a exposição feita e obrigado. Que Deus nos abençoe nesse desafio. Apenas entendendo que nós, enquanto cidadãos e partícipes da construção da coisa coletiva, devemos subsidiar, talvez, melhorar a percepção que as pessoas têm relativamente à percepção, digamos, do conceito de cidade. Dizer que uma das peças fundamentais que motiva o meu exercício no interesse da coletividade é sempre tentar sugerir, incentivar as pessoas a disporem, digamos, os seus intentos, os seus interesses nos locais certos. Quero dizer que, no fundo, existe no exercício da elaboração da cidade, digamos, a prática da conciliação de interesses nos lugares certos, né? Obedecendo claramente os instrumentos reitores de organização do território. Inicialmente é, digamos, essa perspectiva que eu partilho consigo. Obrigado. Kilson, por que o status quo? Por que tem que ser logo o pontapé inicial para essa nossa jornada? O que é o status quo, para que nós percebamos? Muito agradecer também a primeira iniciativa, né? O Miguel teve essa iniciativa fruto também de muitos brainstormings que nós mantivemos e surgiu a necessidade de partilharmos o nosso conhecimento e a experiência que já temos de outras jornadas, não só com um público específico, eventualmente os colegas arquitetos e que fazem acontecer a cidade, mas também com um público geral que compreende, como referiu o Miguel muito bem na sua intervenção, transforma a cidade. E o status quo parece ser o óbvio, né? Acho que nós temos que começar pelo princípio, ou seja, o status quo, o tema foi sugerido na medida em que entendemos que temos que perceber onde nós estamos, o que é que nós somos, eventualmente ao longo da temporada, para onde nós queremos ir. Então o status quo é um pré-diagnóstico, se quisermos, do que é que nós somos enquanto cidade, as políticas públicas que são desenhadas
para transformar as nossas cidades, os nossos ambientes urbanos, perceber como é que elas são não eficazes, porque é que elas são não assertivas. Portanto, queremos contribuir mais do que apontar as falhas, queremos contribuir com avaliações e com sugestões que possam melhorar o ambiente urbano que vivemos. Perfeito, perfeito. Dentro da questão da previsibilidade que a própria lei já nos traz, ela mostra caminhos, algumas alternativas que possam adaptar-se mais a um contexto ou a outro, né? E no nosso contexto particular, que temos um crescimento muito acelerado, e depois vamos produzindo os aglomerados também de forma muito acelerada, existirão eventualmente alguns mecanismos que a lei já previu no passado para podermos então adaptar a essa nossa realidade concreta. Dentro desses instrumentos existem aqueles que são os essenciais e depois tem aqueles que são os complementares, não é? E nós vamos aqui falar dos planos diretores municipais. Na anterior divisão política administrativa nós tínhamos 164 municípios e, segundo informações do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, existem cerca de 28 planos diretores municipais nesse momento, o que na anterior DPA dava uma cobertura nacional na ordem dos 17%. Ou, se quisermos fazer uma leitura inversa, um déficit na ordem dos 83%, né, de território para cobrir. Agora, com a nova DPA, que praticamente duplicou o número de municípios, são agora 300 e poucos municípios, nós temos os números mais alarmantes, né? A cobertura nacional baixou para 8%. Né? Os 28 PDMs correspondem a 8% dos municípios que nós temos. E a minha pergunta é, até que ponto o PDM é, de facto, a resposta para que consigamos controlar e planear da melhor forma os nossos territórios? Não existirão aqui outros caminhos que possamos adotar? Kilson, queres comentar? Eu quero sim. Antes falou-se um bocado do contexto, acho que é fundamental. O status quo esteja naturalmente alicerçado num contexto. Nós temos, o Miguel na introdução referiu do crescimento populacional mundial. Nós, enquanto país e inseridos num continente, estamos alinhados nessa tendência. Nós vamos ter até 2035. Dados indicam que vamos ter mais 6 novas megacidades em África. Ou seja, estamos a falar de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E Luanda será uma delas. Nós temos que olhar para a questão do crescimento demográfico como um ponto de partida essencial e imprescindível. Porque, como referiste bem na tua intervenção, as políticas públicas são desenhadas para as pessoas. E agora, com a questão da inclusão e da participação no desenho das políticas públicas para as pessoas, com as pessoas. Ou seja, não é só o Estado, o Governo, na sua função social de desenhar políticas públicas para atender e resolver os problemas dos cidadãos, tem que pensar sozinho. Isso depois, no nosso contexto, impõe alguns desafios. Se nós olharmos a maneira como temos a população distribuída pelo nosso território, nós vamos perceber que mais da metade da população, pelo menos até os dados que o INE indica para 2025, vive no litoral. Não é? Ou seja, voltando à questão da DPA antiga, né, porque foi sobre esta divisão com a qual nós trabalhamos, são esses dados que existem. Estamos a falar de mais de 36 milhões de pessoas, estamos a falar de mais de metade dessas pessoas vive no litoral, ou seja, estamos a falar de um conjunto de 7, 8 províncias. O resto do país, 10 províncias, não diria que está desértica, mas precisa de ser olhada com algum cuidado, porque gera exatamente esses desequilíbrios, essas assimetrias, não é? E é aí onde eu acho que, eventualmente, temos de ser mais assertivos na questão da gestão macro, porque o PDM, como Miguel referiste, já é uma gestão, diria, um bocado mais micro, mais local. Mas o que nos falta, pelo menos aquilo que eu percebo, é essa visão estratégica de como é que o território num todo funciona.
essas dinâmicas territoriais que vão impedir ou vão conter a migração interna para o litoral, porque é uma tendência que, feliz ou infelizmente, não sei como referir, vai diminuir ao longo dos próximos 25 anos. Por alguma razão que nós depois vamos ter que tentar perceber, os números indicam que dos atuais 49%, né, da população que vive no litoral, depois vamos ter uma migração, ou seja, vai crescer em 25 anos, quase 15 milhões de pessoas vão viver em zonas rurais. Mas depois levanta outro tipo de questionamentos, que tem também relação com a questão do status quo. Nós temos um problema em padronizar e harmonizar conceitos. Se tu tens um problema de base na harmonização e padronização de conceitos, em que as pessoas não entendem, não falam a mesma linguagem, tu não vais compreender os critérios que são utilizados para definir as políticas públicas. E depois temos, o Rubem falou e referiu muito bem, nós temos uma panóplia legal que é rica. Eu acho que o desenho legal existe, não é? E não é um problema, ou é um falso problema. Nós, em alguns momentos, algumas normas terão de ser alteradas e conformadas, por exemplo, com a Constituição. Estou a falar da Lei de Terras, a Lei do Ordenamento do Território, que foram publicadas e foram elaboradas antes da nova Constituição de 2010 e até também depois da revisão. Então, há essa necessidade de conformação. Mas, na essência, a lei, no sentido prático, tem todos os elementos para que ela funcione. Mas, antes disso, nós temos uma lei de base geral do sistema de planeamento, que nos indica os instrumentos né, de planeamento que o país tem, que o país entende serem necessários para termos então um desenvolvimento harmonioso do território, equilibrado e tudo mais, para que todas as pessoas sejam atendidas. E depois há vários elementos, e o Rubem referiu, que até nos são comuns, porque ouvimos-los, porque eles são elaborados e são executados, depois a sua eficácia pode ser naturalmente avaliada. Mas depois há alguns que são omissos, dentro, diria eu, da mesma dignidade legal, por assim dizer. Se nós olharmos para os instrumentos que a Lei do Sistema Nacional de Planeamento prevê, temos a LP, diria que é o instrumento mãe, e aqui temos que entender que é um instrumento de longo prazo, e é natural que assim seja, porque tem de existir uma perspectiva de desenvolvimento e crescimento do país. Depois tens o PDN, que é um instrumento de médio curto prazo, 5 anos, que tem vigência a cada ciclo eleitoral, porque depois quem vence as eleições tem o seu programa de governo, não é? E implementa as opções políticas que vai tomar. Mas depois o vazio que se nota, pelo menos no que diz respeito ao ordenamento do território, é que depois, olhando para essa perspectiva, não obstante o PDN indicar alguns caminhos de como o território deve ser transformado, depois há um vazio de como é que uma política nacional de ordenamento do território, para conjugar todos os esforços, porque cada território tem a sua vocação, tem a sua aptidão, não é? Perceber como é que cada território poderá contribuir positivamente para o desenvolvimento do país. E mais, como é que essa política vai permitir combater as assimetrias, vai combater, por exemplo, a concentração excessiva da população no litoral e, com isso, e por tabela, a centralização igualmente excessiva do investimento que o litoral tem. Poderemos aqui evocar uma razão eventualmente lógica de que onde tem mais gente, a necessidade de investimento é maior. Também é verdade. É o que acontece no caso. Nós temos mais da metade da população vivendo no litoral. É normal e é aceitável e é expectável, né, que o governo vai encaminhar os seus esforços para atender essa população. Claro. Mas só que isso depois tem um efeito perverso, porque ao invés de promover o desenvolvimento nas outras localidades, atrai as pessoas para essas regiões. E se nós olharmos para as províncias, não gera competitividade. Antes, pelo contrário. E por que é importante nós termos um plano nacional de desenvolvimento do território? Porque ele olha para o país como um todo, identifica as potencialidades de cada região. Claro. E depois, mais facilmente, os PDMs, depois os planos de urbanização, os planos infra. Mas o PDN não resolve essa questão que o vazio que o Plano Nacional de Ordenamento do Território deixa? Não, porque se reparar, o PDN, mesmo não sendo... existem aqui algumas siglas, eventualmente depois posso fazer confusão. Estamos a falar do Plano de Desenvolvimento Nacional, sim. Que é diferente de PDM, que é
Plano Diretor Municipal. Sim. A questão agora é, o Plano de Desenvolvimento Nacional não cobre o vazio que a Política Nacional de Ordenamento do Território deixa? E nem é essa a função do PDN. O PDN vai dizer estrategicamente, e porque vai absorver também da estratégia de longo prazo, o que é que se pretende para o território, e porque o prazo de execução é de 5 anos, o ciclo eleitoral. E curioso é que a lei exige, essa mesma lei do Sistema Nacional de Planeamento, exige que o PNOT, o Plano Nacional de Ordenamento do Território, seja elaborado nos mesmos termos. Ou seja, a cada 5 anos nós temos que ter um Plano Nacional de Ordenamento do Território que responda às necessidades do PDN, porque o PDN depois vai responder às necessidades da LP, para que consigamos ter estabilidade, previsibilidade, que é o que os instrumentos nos dão. Então, o status quo começa exatamente, e depois o reflexo físico no território é o que se vê. São assentamentos informais, é a concentração excessiva do emprego em determinadas regiões, é o consumo também que se concentra nessas regiões, é o êxodo rural, porque naturalmente as pessoas à procura de melhores condições vão para onde existe emprego, ou pelo menos existe uma perspectiva de terem alguma renda que vai gerar consumo. Então, o nosso status quo, diria eu, para início de conversa, temos de perceber o seguinte: sem olharmos primeiro de uma maneira macro para o território como um todo e implementarmos o que a lei diz, nós vamos ter muitas dificuldades depois de ter territórios competitivos. Por quê? Por uma razão muito simples, porque nós não conhecemos a vocação e as aptidões e as potencialidades desses territórios. E o que nós vemos quando vamos visitar o PDN, o Plano de Desenvolvimento Nacional, são metas, né? São indicadores que têm que ser atingidos até o ano X. Exatamente ali onde eu queria chegar. X números, né? E isto depois, o Plano Nacional de Ordenamento do Território deveria, de outra forma, olhar para a especificidade de cada território para materializar essas metas, né? Para torná-las mais palpáveis e perceptíveis no território. Neste caso, Avelino, não existindo este PNOT e nós nos agarramos apenas no PDN, que traz apenas metas a serem atingidas, os números, como é que depois eles acabam por influenciar nesse status quo? As metas ditas assim, até 2030 temos que ter X mil casas com ligação de água, temos que ter X lotes infraestruturados, por exemplo, e quando não há um instrumento de ordenamento do território para caucionar esta visão do PDN, como é que isto depois afeta o território? Naturalmente que há aqui uma admissibilidade de dispersão da ocupação territorial. Eu, quando me posiciono relativamente a um gestor de espaço, entendo que quando falamos de uso, está naturalmente encarregue e forte do conceito civilizacional, exatamente. Portanto, eu normalmente faço sempre uma leitura aérea, não é? Quando posso, na deslocação para o interior do país via aérea, nós verificamos o que mais representa a ocupação física territorial. E nós vamos ver, naturalmente, matas, não é? Florestas e a ocupação das cidades, uma miniatura. O que eu entendo é que deve haver, no fundo, réplica de um pouco dessa leitura, dos elementos naturais, claro, né? na ocupação, na transformação territorial. Quando me refiro que há aqui uma admissibilidade da própria dispersão, entendo que nós não temos instrumento de previsibilidade efetiva de previsibilidade da ocupação territorial, que ela também, no fundo, é um instrumento de desenvolvimento econômico. Se virmos, por exemplo, a prática das nossas intervenções, entendo que talvez exista algum desconhecimento de quem realmente está em frente do destino da gestão do espaço. Tenho dito, quer no ar, quer no mar e no solo físico, é tudo um espaço e que nós devemos alinhar em função dos nossos intentos. Cada um tem, naturalmente, uma visão, uma intenção de efetiva participação no território, e esses instrumentos vêm como resultado de uma participação coletiva. O instrumento nunca é peça isolada,
Entendo que às vezes só há alguma irracionalidade em metermos os instrumentos jurídicos em frente dos atos, por exemplo, da própria ocupação territorial, porque se eventualmente no planeamento envolver as pessoas que somos todos nós, de como queremos orientar o crescimento, ou melhor, a ocupação do território, naturalmente que eu vou ter o sentimento de pertença. Agora, não posso permitir, digamos, o conceito de que estamos realmente a ordenar o território quando os efeitos são totalmente opostos, adversos. Mas o Plano Nacional, o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, penso eu que ele existe para gerar alguma competitividade nos municípios, não é? Uma vez que esse plano prevê a construção de equipamentos, melhoria de estradas, ligação de localidades para outras por via terrestre. Neste gap que existe do Plano Nacional de Ordenamento do Território, o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios não seria uma boa resposta? Acho que não necessariamente. Até porque, desculpa, Avelino, os números mostram que, né, segundo dados recolhidos num dos conselhos de governação local, já existem mais de 1000 projetos concluídos. Num universo de cerca de 2000 projetos que o PIM previu, já temos mais de 1000 concluídos, ou seja, 50% dos objetivos já estão alcançados. Isto não é um bom indicador de que efetivamente o PDN possa estar a comatar o gap do Plano Nacional de Ordenamento do Território? Não necessariamente, porque senão os efeitos estariam à vista. Na medida em que, por exemplo, ter que falar de meta para um crescimento praticamente que não depende de nós, e mesmo as previsões não são talvez postas ou não foram tidas em conta na altura da elaboração desses instrumentos, por exemplo, os planos integrados devem refletir a vontade de quem habita o território, seja em que espaço estiver. Mas terá acontecido assim, isso, não? Tenho algumas reticências. Porquê? Porque os factos traduzem outra coisa. E disse muito bem nisso, aqui o Kilson, o Ruben e mesmo o Miguel, que a tendência é as pessoas ocuparem o litoral. Claro, por consequência de maior parte do investimento e a necessidade de, pelo menos, sentir-se útil pela passagem por cá. Mas se calhar o PIM, né, ao munir os municípios de alguns equipamentos e infraestruturas, pode ou não refriar essa migração para o litoral? O sentido de mitigação devia olhar também, entendo, na desconcentração realmente administrativa. Porque esses instrumentos que nós estamos aqui a falar são instrumentos, digamos, de Estado, de administração, que definem a tal previsibilidade da forma como queremos ocupar o território. Quem é que faz? Que tipo de envolvimento os tais que habitam o tal território participam? Do ponto de vista da eficácia, efetividade e eficiência dos mesmos instrumentos, quais têm sido, digamos, os resultados? Qual tem sido a interlocução de eu e do cidadão, do meu concidadão que está lá fora, relativamente a esse instrumento? Há um desconhecimento absoluto. Portanto, existem muitas outras coisas que nós podíamos ter visto. Falou-se da hierarquia, os planos macro, que são as políticas nacionais de ordenamento do território, são traduzidos, por exemplo, também tem nessa escala regional e intermunicipal. A competitividade, para ser gerada, temos que ter esse mapa definido. Não é? Com esse mapa definido no limite do território Angola, vamos com certeza perceber que caminho queremos seguir. Depois destas, vão ser descortinadas por tais planos específicos, que são os PDMs, depois os planos urbanísticos e os planos de pormenores. Tome nota que, do ponto de vista da política, os setoriais, que são os ministérios que são encarregues de fazer acontecer, digamos, essas agendas políticas em função daquilo que o povo quer, vamos ter os instrumentos de gestão e transporte, por exemplo, das áreas sensíveis, como áreas litorárias, parques, assim como outros, por exemplo, de habitação, saúde, que vão ter, no fundo, ser um mote da orientação administrativa. E os resultados são medidos em função da qualidade de quem o habita. Portanto, só naturalmente alguma sujeição de um instrumento regulamentar ou regulatório, mas que não tem a carga numérica ou indicativa daquilo que realmente a sociedade espelha. Pronto, o termo aqui previsibilidade está a ser muito trazido à mesa, o que significa que efetivamente só conseguimos garantir previsibilidade no crescimento e no desenvolvimento do território quando efetivamente hajam esses instrumentos que, ao fazer diagnóstico e a apresentar cenários, nos dão essa previsibilidade de crescimento. De outra forma, poderíamos estar diante de um caos planeado.
dentro desse quadro legal que existe e que não é desconhecido, e nem deveria ser desconhecido por gestores, naturalmente, quem gera coisa pública e quem se encontra na posição de gestor público e com essas responsabilidades tem de perceber os instrumentos que estão à sua disposição. A minha pergunta é, se nós temos, nós enquanto país, enquanto governo, temos a necessidade e fazemos com regularidade a elaboração do PDN, a elaboração da estratégia a longo prazo também, já há alguma regularidade na sua elaboração, tanto que agora já temos a 2050. O PDN, a lei exige um tempo, diria um período de elaboração, de execução, de monitoramento, da avaliação. O PNOT, e voltamos à questão da importância da conceptualização e da harmonização de conceitos, tem a mesma, salvo seja, a mesma dignidade legal e a mesma exigência legal que o PDN, por exemplo. A lei exige que, uma vez eleito o presidente, depois de algum tempo, acho que o PDN são 9 meses depois da eleição, que se elabora o PNOT. O PDN. O PNOT, a lei determina que depois da eleição do presidente, você tem 6 meses para elaborar o PNOT. E faz todo sentido. Faz todo sentido porque você tem que ter um instrumento, e são 5 anos, e depois tem os timings da avaliação, os timings de monitoramento do instrumento, para perceberem, e se eventualmente surgir um evento impactante o suficiente para que ele seja revisto, ele vai ser revisto. A minha pergunta é, por que razão é que o PNOT não é elaborado? Não é? Porque nós temos que olhar, não isoladamente, porque olhar para o território isoladamente vai naturalmente encaminhar-nos por um caminho de sectorizar e diria eu, de não olhar com objetividade as potencialidades que o país tem. E com isso de potenciar o capital humano, porque é o capital humano que vai transformar os territórios. E vamos estar num círculo vicioso, em que nós vamos canalizar os investimentos para os mesmos sítios, vamos induzir a concentração da população para os mesmos sítios, e quando percebermos, quer a LP, quer o PDN, pouco ou nenhum resultado efetivo vai produzir. O Miguel referiu um bocado o PIM e o RIM, porque o PIM tem naturalmente o seu valor, eu entendo que é necessário em algum momento investir e construir e edificar, mas eu pergunto, eu posso estar errado. Isso está um bocado alinhado com a questão do que é que nós temos como prioridade. Porque no instrumento, para qualquer sistema que queira governar, lá está a previsibilidade e a segurança jurídica que tem que se passar às pessoas. Porque depois há essa implicação sobre direitos fundamentais dos cidadãos, como, por exemplo, direito à habitação, direito à propriedade. Não é? A questão da concessão de direitos fundiários está intrinsecamente ligada à questão dos instrumentos. Nós não somos capazes de fazer concessões se não existirem instrumentos. Não é só um capricho, diria eu, profissional do setor em que nós, arquitetos e urbanistas, queremos conhecimento sobre. Não, é imperativo legal. O Miguel falou sobre o PIM e a pergunta falou de 1000 projetos. Pergunta simples. No PIM, na carteira do PIM, quer seja central, quer seja municipal, provincial, quantos instrumentos foram contemplados? Quantos instrumentos de território? Prontos, olha. Não. Era uma oportunidade. Quantos instrumentos do PIM previu? E se previu algum, quantos foram elaborados? E se foram elaborados, quantos estão aprovados? E se estão aprovados, quantos estão ratificados e quantos têm eficácia jurídica? Se nós não entendermos, mais uma vez, a questão da harmonização de conceitos, e porque um instrumento tem que ser, diria eu, forte o suficiente, estável o suficiente, para não ser afetado com a mudança dos ciclos, às vezes nem a mudança dos ciclos políticos, é a mudança com o líder que esteja à frente daquela localidade. Os instrumentos têm essa característica de garantir a continuidade da implementação de projetos, de ações, de programas, independentemente de quem lá esteja a dirigir. Porque isso garante estabilidade até o investidor. Porque o investidor quer perceber o que é que vai acontecer no território. Ok, eu estou aqui a olhar para o território dentro de 10 anos, o que é que esse município vai ser? O que é que se pretende fazer com isso? Que segurança é que eu tenho se eu investir aqui, não é? Então, esse é o status quo. O status quo é, nós temos a lei,
bem desenhada ou não está desenhada, mas depois há algumas insuficiências na sua aplicação, por razões que eu, muito sinceramente, não consigo compreender. Porque a lei indica, no caso do PNOT, nós temos um Ministério que trata do ordenamento do território. É o responsável, e o Rubem referiu muito bem na sua intervenção, que não é uma tarefa isolada, não é uma tarefa que um departamento vai executar, mas o Ministério do ordenamento do território, o titular dessa pasta, é o responsável pela elaboração desse instrumento, com a participação de outros ministérios. Porque senão depois o que é que acontece? O que acontece depois é uma espécie de, não diria dispersão, mas de avanços de alguns setores. E eu vou dar o exemplo do Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes tem o Plano Nacional de Diretor dos Transportes. Sim. Tem. Sim. Agora a minha pergunta é, como é que isso casa, não é, com o Plano Nacional de Ordenamento do Território? Em que momento é que as decisões que foram tomadas e vão ser implementadas no Plano Diretor dos Transportes vão afetar o território? Que território é que vai afetar? Como é que as pessoas que vivem neste território vão ser afetadas? Que mais-valias vão trazer? O que é que nós queremos transformar? O que é que nós queremos fazer, por exemplo, de Benguela, do Ambo, enquanto território, enquanto conhecedores das vocações e aptidões destes territórios? Porque isso depois, essa estratégia global, vai permitir com maior facilidade, porque há esse dever hierárquico de cumprimento dos instrumentos infra, aos instrumentos já supra, não é? Porque já há uma orientação clara. Dizer, olha, não, Benguela vai se transformar num polo agroindustrial, por exemplo. E todas as ações para Benguela vão confluir nesse sentido. Mas essa estratégia tem de existir. Exatamente para depois, quando o Miguel for nomeado governador, não chegar lá e dizer, não é isso que eu quero. Não, essa estratégia já foi definida estrategicamente. Exatamente. Porque nós estudamos o território e entendemos que Benguela, sendo isso, tendo algumas infraestruturas críticas, como o porto, como o caminho de ferro e alguma indústria meio que residual transformadora, potenciando essa vocação, essa aptidão, nós vamos conseguir transformar esse território e lá está, torná-lo competitivo. Quando o território é competitivo, não é? Gera oportunidades de negócio, as pessoas vão querer investir, vai gerar emprego. Depois é um círculo, no bom sentido vicioso, de desenvolvimento. Porque as pessoas não vão querer sair de Benguela para vir para Luanda ou para ir a um outro sítio qualquer, porque tem as condições necessárias lá. Então, para fechar, o status quo é exatamente esse. Nós temos instrumentos legais, mas por alguma razão não lançamos mãos, não os materializamos. E depois temos a necessidade de estar a fazer improvisos. É simples. Você tem 6 meses para fazer o PNOT. Depois tem 2 anos para avaliar e no último ano você avalia. Qual é a dificuldade de fazer isso? De olhar para o país como um todo e dizer, não, aqui essa área, aqui a vocação é essa. O Avelino referiu muito bem. A vocação do Quando Cubango é maioritariamente, agora já é quando, não é? É maioritariamente ambiental. Vamos preservar, vamos potenciar o turismo naquela zona. Porque só com essa definição prévia é que nós vamos ser capazes depois de lançar os instrumentos de execução. Como é que eu chego a esse sítio? Quem vive nesse sítio? Que tipo de indústria que nós vamos implementar nesse sítio? Então, falta-nos essa visão, essa clareza. Portanto, tudo o resto depois, em algum momento, é para acudir uma situação emergente. Entendo o que o Rubem esteja a dizer, e nós temos a experiência profissional nesse sentido, de, entre aspas, enquanto o lógico, o normal não aconteça, a lei, felizmente, nos indica instrumentos para comatarmos essas insuficiências. Mas nós podemos fazer isso em simultâneo. Aliás, diria eu que a solução é trabalharmos nisso em simultâneo. Quer seja com os instrumentos supletivos para, direcionarmos o desenvolvimento nesse primeiro momento e, ao mesmo tempo, perceber qual é a visão estratégica que nós temos para o território. Porque esse vazio, o vazio da visão estratégica desse tipo de instrumento, é que depois cria a informalidade que nós temos. E a informalidade aqui depois gera vulnerabilidade. E a vulnerabilidade gera pobreza urbana. Não é? Então, nós temos que perceber que o status quo é esse, o instrumento que existe, o que é necessário para aplicá-lo. Da mesma maneira que essa necessidade e essa implementação do PDN, regularmente, a cada 5 anos, agora já é uma regularidade, o mesmo tem que ser feito com o PNOT. E não é difícil. Até porque o PNOT tem que estar atrelado ao PDN. O PDN já dá uma... A LP já tem de te indicar estrategicamente para onde é que queremos ir. O PDN executa, diria eu, a cada ano essa visão.
o PNOD tem que caminhar junto. Porque senão depois sabe o que é que acontece? Nós temos verificado isso. É uma espécie de usurpação de competências em alguns departamentos ministeriais. Todos fazem tudo. Uns a fazerem o trabalho dos outros. Depois gera esse tipo de conflitos. Então, e o PIM, respondendo à tua pergunta, era uma excelente oportunidade, eventualmente até ainda poderá ser, de nós começarmos, não pelo telhado, mas pela base. E a base são os instrumentos. São os instrumentos, pois é. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Miguel, agora vou tomar o seu lugar. Se olharmos para a carteira do PIM, temos escolas, hospitais, centros de saúde, estradas. Como é que eu sei que a escola que eu vou construir é necessária naquela dimensão, naquela localização, naquela localidade, para aquelas pessoas? Sem um instrumento. Sem um instrumento que me diga, não, eu fiz um estudo, ainda por mais rudimentar que esse estudo seja. Claro. Eu estudei e vi que, e lá está, com projeções, porque você não investe para hoje, investe para o futuro. Claro. Tu olhas para os indicadores. Para os indicadores que tu tens ali, porque estatísticas têm. Claro. Olha, eu tenho aqui 1000 pessoas, estamos a crescer 3%, daqui a 5 anos isso vai aumentar para sei lá quantas pessoas. Então o investimento que eu vou fazer é para atender a demanda futura. Claro. E é isso que o instrumento tem de mais-valia. Prever o que é que eu quero para o futuro e garantir a estabilidade da execução do mesmo. E depois há várias formas de o fazer. Nós formos ver o sistema de execução dos instrumentos. Depois há vários modelos de executar o instrumento. Mas isso já é uma fase operacional. Nós já temos um problema na fase estratégica, que é o tal status quo, que ainda há alguma dificuldade em entendermos o que é que esse território como um todo nos pode dar. E depois, quais são os elementos que o instrumento nos vai mostrar para garantirmos que há competitividade entre as estruturas. Aliás, tem de haver essa competitividade. Nenhum território vai desenvolver sem que possa produzir uma mais-valia para o todo. Exato. É isso que nos falta. Bom, a reversão dessa subalternização, por assim dizer, do ordenamento do território, se calhar é premente. Se nós continuamos a olhar para o ordenamento do território de forma tão acessória, e por isso é que na cadeia do Sistema Nacional de Planeamento ela está, como disse o Ruben, em sexto lugar, quinto lugar. Portanto, isto também digamos assim, é sintomático desta subalternização desta ciência que é tão fundamental, que é ordenar o território. Sim, mas aí voltamos à questão inicial, a questão da conceitualização. Porque tem de existir em algum momento, diria eu, a percepção generalizada de que o ordenamento do território é fundamental, é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer país. E a explicação é muito simples. Porque toda e qualquer atividade humana realiza-se num território, numa parcela de terra. Exato. Não há outra explicação. Não vamos inventar. Toda ação política, pública, governativa, incide sobre pessoas. E as pessoas vivem, transformam um território. Então tu tens dois elementos. Tens as pessoas e tens o território. Porque tudo o resto depois é que posso considerar acessório. É importante, é verdade. Agora, o entendimento que se deve ter sobre a importância do instrumento, sobre a importância do conceito, é que vai transformar depois o nosso mindset em perceber o que é prioritário. Porque não é possível entendermos, e essa discussão nós temos tido no off. Eu sou um administrador municipal. Como é que eu vou dirigir e governar o meu município? Se eu não tenho um instrumento que me diga, olha, o caminho é este. E já não me estou a referir à questão depois da segurança jurídica, por exemplo, no que diz respeito à Constituição de Direitos Fundiários e outros direitos. Claro. Já nem estou a fazer, porque depois isso vai naturalmente criar constrangimentos à ação normal, quer da minha governação, quer a ação normal do produto que eu vou entregar ao cidadão. Exatamente. Não tenho como. Eu vou ter conflitos incessantes. Aliás, é o que nós experimentamos. Dados que o ano passado, se não estiver enganado, a Provedoria fez um relatório. E um dos assuntos que mais saltou à vista é a questão da disputa de terras, do conflito de terras. É das maiores reclamações que a Provedoria tem. É conflito de terras. Isso tem que acender alguma lâmpada para perceber que nós temos que mudar o paradigma para perceber, e os números nos estão a dizer isso, para percebermos
que sem instrumento. Então, todo este processo de concessão de direitos fundiários ocorre à margem da lei. Se não há aqui a observação de um instrumento na maior parte das vezes, sim, que orienta. E o Miguel sabe bem disso. As linhas gerais aqui que nós conseguimos absorver indicam claramente que o ordenamento do território deverá, em algum momento, assumir o protagonismo se quisermos efetivamente garantir aqui territórios mais rentáveis, coesos e com um desenvolvimento previsível. À guisa de conclusão, vou então deixar que vocês em 2 minutos consigam fechar o tema e assim continuamos a refletir e a pensar no melhor que queremos para as nossas cidades, para os nossos territórios. Bem, permita-me sim. Inicialmente está mesmo em ocorrência quando, por exemplo, questionou se estamos a gerir o território ao acaso ou como calha, né? Eu posso assumir que sim, que realmente a vida não para, mas entendo que a lei, enquanto instrumento jurídico, deve refletir a vontade de um povo e se assim o é, naturalmente que os efeitos deviam ser diferentes. Se eu questionar, digamos, aos cidadãos que gostariam de viver num espaço sem os equipamentos, as infraestruturas, com certeza aqueles, numa pesquisa, numa sondagem, diriam que não. Portanto, temos que posicionar a nossa abordagem apenas nessa perspectiva da lei com total desconhecimento de quem operacionaliza, de quem o beneficia. Acho que estamos hoje, no fundo, mesmo dispersos. Do ponto de vista da conclusão, entendo que sim, não devemos aguardar que algumas coisas caiam do céu, temos que ser mesmo nós a fazermos as coisas acontecer, na medida em que nem tudo é mau, nem tudo é bom, e na verdade habitamos esses territórios. Portanto, estamos aqui engajados e sempre com o sentido de poder elucidar, levar, digamos, aos cidadãos o seu envolvimento no exercício da Constituição Nacional dentro daquilo que eventualmente satisfaça a todos. Tilson? Bem, eu lembrei-me agora de um livro, vou ter que penitenciar-me porque esqueci-me do nome do autor, mas fala sobre direitos fundiários e concessão de direitos fundiários. E acho que a pergunta é: quando é que a concessão é ilegal? E a resposta do autor foi uma resposta tão óbvia quanto verdadeira: quando não cumpre a lei. Claro. Quando não cumpre a lei. Ou seja, mais claro do que isso. Para dizer o quê? Se nós temos os instrumentos, não é? E aqui não estamos a avaliar eficiência, eficácia. O mérito. Não, o mérito de ser bom ou mau. Não, nós temos os instrumentos, temos o quadro legal. Por que não se usa? Por que não se aplica a lei? Por quê? Porque alguém tem que responder. Por que, por exemplo, vamos 22 anos, 23 anos, nós não temos esse instrumento, não temos o PNOT elaborado? Qual é a dificuldade? Nós temos a academia que felizmente poderá, se consultada, se chamada, poderá contribuir positivamente para isso. Temos os profissionais, temos as associações profissionais, temos a ordem dos arquitetos, dos engenheiros, nós temos muita gente que pode ajudar. E não me podem dizer que é uma questão de custo, porque não é. Não é. E eu aqui agora vou voltar e aqui é essencial nós entendermos isso, porque se nós queremos combater as assimetrias, temos que primeiro perceber que potencialidades, que aptidões, que vocações os outros territórios têm. O que é que esses territórios podem oferecer para contribuir, como disse o Miguel muito bem, para um desenvolvimento territorial coeso, harmonioso e sustentável. Sem isso não vamos conseguir. Nós temos, se olharmos agora para hoje, é 2025, das províncias do litoral, por despesas, são 12, quase 13%. 8 províncias, se incluirmos agora o Icolibem. As outras 13, agora são 21. O conjunto dessas 13 totaliza 10% de despesa. Ou seja, 8 províncias concentradas no litoral são quase 13% do investimento da despesa, ou seja, a despesa que cada província vai ter, o conjunto dessa despesa, que representa 13% do orçamento geral do Estado. E as outras 13 representa 10%. Isso diz muito. E uma última coisa para fechar. Se olharmos para o OGE, olharmos para o setor,
Sabe quanto é que o setor indicou para a elaboração? Em qual setor? O nosso setor do ordenamento do território. Ordenamento do território, ok. Indicou para a elaboração de Isso é instrumentos. Sim, claro. Indicou para a elaboração de instrumentos do ordenamento do território. Só por assim, elaboração, nem pôs um número. 90 milhões de kwanzas. Agora eu pergunto, o que é que nós vamos fazer com 90 milhões de kwanzas? Sendo certo, e se entendermos que o ordenamento do território, os instrumentos são prioridade máxima, o que é que vamos fazer com 90 milhões de kwanzas? Ainda que fossem 900 milhões de kwanzas. Temos agora 325 municípios, não sei, 320 e poucos. 320 e poucos municípios. Olha, mas há uma notícia que, para terminar, que me deixou com algumas esperanças. A nova província do Mochico Leste, e acho que é do Quando, ou Quando, agora já não sei. 314 municípios. 314 municípios. Tiveram um momento, pronto, não foi conduzido pelo Ministério da pasta de tutela, mas perceberam que não podem iniciar um processo de governação sem instrumento. E uma das prioridades dessas províncias é, num primeiro momento, elaborar um instrumento. Vão elaborar um PDE, e lá está, não vamos discutir o mérito, se é bom, se não é bom, mas perceberam, ok, eu não posso iniciar. Claro que há situações emergentes que vão ter que tratar, construir escola, isso entende-se. Mas depois, não, eu para ter um desenvolvimento, para ter uma visão de desenvolvimento integrada, coordenada, planificada e planeada, eu tenho que ter um instrumento. E vão elaborar um instrumento. Ou seja, para dizer que se uns podem fazer, os outros podem fazer. E eu vou fechar com a questão da eficácia dos instrumentos dos 28 que o Miguel referiu no início. Quantos é que estão a ser utilizados? Quantos? É a pergunta que fica. Porque esteve a nos acompanhar durante esta uma hora de tempo e que seguramente você vai depositar os seus contributos, os seus comentários no nosso canal para que possa enriquecer mais esta nossa reflexão, este nosso debate, que não se esgota neste primeiro episódio. Obrigado e até a próxima.